A terceira, né, que tem, a primeira foi de cicloplastia, a segunda foi de discografia, e agora vamos falar um pouco de estereotaxia. Para quem é a primeira vez que está aqui com a gente faz uma parte teórica, rápida, não é tão extensa. A gente vai fazer uma parte prática ali, mostrando o equipamento, descartáveis, e deixar para o final para as dúvidas. Então, se tiver dúvida, aguarda para o final, que a gente vai ter um momento só para tirar dúvidas. Acho que já dá para começar, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre estereotaxia. Sou Nilton Araki, especialista de produto da Abrances. Então, a maioria que já trabalha com estereotaxia é algo que já está familiarizado, mas para o pessoal que vai começar agora e está pensando em iniciar trabalhar com estereotaxia, então a gente deixar no mesmo contexto, falar um pouco da parte básica aqui da teórica. Então, a estereotaxia é uma técnica fundamental para o neurocirurgião, né, para possibilitar a localização precisa de estruturas anatômicas e lesões intracranianas. O termo estereotaxia deriva do grego. Na verdade, é uma junção de duas palavras, né? Estéreo de sólido e tridimensional, e tax de ordem, organizado, né? E que a junção das duas dá um significado de localização no espaço tridimensional. Então, como que é uma cirurgia minimamente invasiva, né? Faz somente uma trepanização ou uma craniotomia bem pequena, e aí ele vai através do sistema de coordenadas tridimensionais cartesiano, que é o X, Y, Z, combinado com exame de imagem, ressonância e tomografia, um software de planejamento cirúrgico. Dá para fazer manualmente, mas tem esse software de planejamento cirúrgico, né, para dar as coordenadas. Então, a estereotaxia é algo que é minimamente invasivo, bem seguro, uma precisão alta, né? E é um procedimento, então, que garante a precisão milimétrica e resultados excepcionais. Então, ele é uma ferramenta essencial para os neurocirurgião funcional, né? Que proporciona uma abordagem precisa, segura, eficaz para diversas doenças neurológicas, né? Então, os benefícios para os médicos, localização precisa do alvo, né? A estrutura ali próximas umas da outra, né? Na anatomia, na neuroanatomia. Então, precisa dessa localização precisa. Ela minimiza danos, né, de estrutura adjacentes e menor trauma e sangramento. Então, por ser minimamente invasivo, tem essa segurança. E maior controle e previsibilidade durante o procedimento. É uma técnica eficaz para tratamento aí de diversas doenças. Para o paciente, né, menor risco de complicações, recuperação mais rápida e, o melhor de tudo, o alívio ali dos sintomas e melhora na qualidade de vida do paciente. Para o distribuidor, investimento moderado, né? Tem a questão de, às vezes, comprar o equipamento ou fazer a locação, então tem esse investimento e do descartável, mas é um investimento moderado. Ele é um mercado de nicho, não é, né, é exclusivo ali para neurocirurgiões, então é um nicho ali de neurocirurgiões funcionais, normalmente, e o material de alta tecnologia que acaba destacando ali câmeras de radiofrequência. a empresa. Então, duas. Então, algumas aplicações, na verdade, o implante ali de eletrodo, como um procedimento ablativo, acaba contemplando ali as mesmas patologias. Então, o eletrodo, a estimulação de eletrodo profundo né, o DBS, para tratamento e a lesão também, né?
tratamento de distúrbio de movimento, Parkinson, tremor essencial, distonia, e distúrbios comportamentais também, né? Como toque, né? Então, dor crônica e epilepsia. Também dá para fazer através do estereotaxo braquioterapia, que vai implantar ali sementes radioativas para tratamento de tumores cerebrais, né? E a biópsia, que é para tirar ali a amostra de tecidos cerebrais para diagnóstico. Dá para fazer também drenagem de cistos de abscesso, que é a remoção ali de acúmulo de líquido, pus. Dá para fazer também, implantar catéteres para administrar medicamento diretamente no tumores císticos. E cirurgia para acesso, guia para acesso cirúrgico, que é para fazer uma localização precisa ali do alvo, né, tumor, cisto ou lesões, e para ali facilitar a cirurgia tradicional. Então, vou parar de compartilhar e mostrar aqui o nosso equipamento, né? Esse aqui é a imagem de alguns equipamentos do mercado. E eu vou passar aqui para outra câmera para mostrar o nosso, só para vocês terem uma ideia. Então, ele vem separado em duas bandejas, né? A bandeja 1 e a bandeja 2. Note que a bandeja 1 é mais fina e a bandeja 2 é mais grossa, para identificar, quando está ali estéreo, saber qual que é a primeira bandeja a ser aberta, que é a primeira bandeja para fazer a fixação do aro. Né? E aí o aro normalmente depende do hospital, mas é feito às vezes na própria sala de tomografia, ou na sala, no quarto do paciente, ou pode ser feito no centro cirúrgico mesmo e depois ir para a tomografia. Então temos o aro. O aro ele já está com um segmento reto e os parafusos de fixação do segmento. Tem um segmento curvo. As barras de extensão, vem 4. Os redutores de rosca para colocar na barra de extensão, né, e fixar o parafuso. Temos duas chaves em Allen, né, na verdade 4, duas de 4 e duas número 5. O número 4 é para os parafusos de fixação do aro e para o da barra, e o 5 é para o parafuso do segmento, para mudar para o segmento reto para o curvo se precisar. E temos ali os parafusos de fixação do aro, são 4 grandes e 4 pequenos. Então, essa é a primeira bandeja que vai fazer a fixação do aro na cabeça do paciente, e ali para tomografia fazer as imagens, né? Coloco o CIAs, põe no suporte do tomógrafo, e aí, já no centro cirúrgico, ele tem a segunda bandeja, que tem o arco graduado, a régua milimetrada curta, e a régua milimetrada longa, a barra vertical curta e a barra vertical longa. Temos o guia da barra vertical, Z, curta e a longa também. E os tubos milimetrados Y e X, dependendo de onde vai montar. Então, se for fazer lateral, a gente vai com o X, e quando for antero-posterior, a gente vai com o Y.
Temos os parafusos de fixação da régua. E, por último, o carrinho ou chariot. Então, voltando aqui para a câmera, para falar agora um pouco dos descartáveis. Deixa eu compartilhar aqui, só um minuto. Então, voltando aqui para falar agora dos descartáveis. Então, o primeiro que a gente tem é o kit cânula cirurgia guiada. Então, ele é para ali auxiliar com precisão algumas cirurgias. E ele, então, dá para fazer uma colocação de catéter e também usado na neuroendoscopia, né, guiada por estereotaxia. Ele vem em forma de... Também dá para associar com outros procedimentos, como biópsia, né, para fazer a localização. Então, ele vem disponível em kit descartável, isso vai ser para todos, né, embalado, selado e estéril. E vem com os adaptadores pronto para uso. Então, ele é composto com uma cânula, diâmetro de 14 gauges, comprimento de 243, vem com um top limitador para profundidade. Ele vem com esses adaptadores, vem 3 unidades, um de 23 milímetros e 2 de 31 milímetros. Esses adaptadores é para deixar o descartável em uma posição isocêntrica no caminho, né? Para não ter desvio ali na trajetória da colocação do descartável. Só um detalhe, ele é uma Anvisa diferente da cânula. Então, quando vem o kit, ele vem falando sobre as duas Anvisas, e aí também os parafusos que tem kit com parafuso ou sem parafuso descartável. Lembrando que tem os permanentes nas bandejas, mas tem a possibilidade de comprar kit com os parafusos, e ele vem também uma Anvisa diferente. Ele vem numa quantidade de 9, um parafuso de 30, 4 de 50 e 4 de 75. Esse parafuso é de um material diferente, né, do que é o do aço inox. E aí também alguns médicos preferem esse descartável, quando na imagem de tomografia não ter o reflexo ali, né? Não atrapalhar. O segundo kit nosso é de biópsia cerebral. Então, ele é para ali fazer a coleta de tecido, né, na região cerebral. Então, ele é disponível também em kit descartável. O que vai mudar de um kit para o outro, além do parafuso ou não, é o tamanho das janelas e as opções que temos, né? Então, é uma quantidade, 14 gauge, 243 milímetros. Temos a possibilidade de ter uma janela de 5, 8 ou 10, dependendo da quantidade que o doutor quer fazer de remoção ali de material. Lembrando que o tamanho intermediário de 8 só a Brans tem, então é um diferencial aí do mercado. Ele vem com um extensor, né, o airlock, que pode ser usado ou não, né, na hora de fazer a coleta. Vem com top limitador, os adaptadores também iguais, possibilidade de comprar com parafuso ou sem parafuso. Terceiro kit é a cânula de implantação de eletrodo profundo. Então, ele é para neurocirurgia funcional, né, para distúrbios de movimento, como mal de Parkinson, tremor essencial, distonia, dor crônica, epilepsia e
e doenças psiquiátricas. E aí também é kit descartável totalmente. Ele vem com a bandeirinha, uma bandeirinha, 15 gauges, 241 milímetros. Vem com um corpo guia de 140 milímetros. Ele vem dois suportes para fazer a neuroestimulação, né, intraoperatória, fazer os testes. Então, ele vem com um suporte de 6 milímetros, um suporte maior, que dá para fazer com o da Abbott e da Boston, e o suporte menor, que dá para fazer com os neuroestimulação da Medtronic. Vem os adaptadores, opção de parafuso ou não. E, por último, a ablação cerebral, né? Para fazer ali as lesões cerebrais, a talamotomia, que até foi, conforme a história aí, foi a primeira cirurgia descrita, né? Nos anos 40, que foi para fazer de uma doença psiquiátrica, né? Tem a palidotomia, a simbolotomia, a capsulite anterior e outras abordagens, que é também para mal de Parkinson, para tratar mal de Parkinson, transtorno comportamental, dor crônica, distonia e outras patologias aí de transtorno de movimento e psicológico. Ele vem em uma quantidade, 18 gauge, 300 milímetros, e ele tem várias opções de tamanho de ponta ativa. Tem de 1, 2, 3, 4, 5, 8 ou 10, dependendo da abordagem do neurocirurgião. E ele vem com um cabo de 2,5 metros para ligar no gerador, né? E ele é compatível somente com o nosso gerador de radiofrequência, o BMS 50M. E antes de entrar para as dúvidas, vou mudar a câmera para fazer ali um passo a passo, mais ou menos, da estereotaxia. Só um minutinho para eu me arrumar. Princípio voltado para... E tá o som aí, certinho? Tá montado? Então, só para simular aqui o equipamento e o descartável, então a gente já colocou o aro, né? Então, com segmento reto. Ele está fixado em 3 parafusos, né? Mas poderia ser fixado em 4. E também, dependendo do alvo, com as barras de extensão. Se fosse o alvo mais para baixo, usaria a extensão, colocaria o parafuso nele e ficaria mais para baixo. Então, vou usar a régua grande. Eu vou fazer, para visualizar melhor o descartável, eu vou fazer a montagem upward, né? Para ficar mais alto e conseguir visualizar o descartável. E aí, como é upward, eu coloco o parafuso de fixação da régua em cima. Se fosse fazer downward, né, para baixo,
aí eu colocaria na parte de baixo esses parafusos. Vou colocar aqui também o grande, o suporte da barra Z. Então, só para contextualizar, se fosse fazer downward, eu usaria assim, e por isso que o parafuso ficaria para baixo, senão bateria junto com esse parafuso. Então, vamos fazer up, dessa forma. Colocar centralizada no 0. Visualizar. Vou usar a barra V também, grande, longa. E aqui fica aqui a medida. O tubo milimetrado, lembrando que como eu estou fazendo lateral, vou usar esse tubo, o X. Se eu fosse fazer anterior ou posterior, usaria esse daqui. O arco, está no 0. E por último, o carrinho. Temos uma parafuso de segurança, para o carrinho não cair na hora do procedimento. Parafuso novamente. Vou deixar na medida 0. Já está com os adaptadores, deixamos para facilitar, mas então é os 3 adaptadores, né? Os 2 adaptadores grandes e o adaptador pequeno. Então, vamos primeiro descartável, que a gente falou, que é o cirurgia guiada. Né? Então, interessante de mostrar aqui a cirurgia guiada. Deixa eu comentar aqui, está batendo. Deixa no 7, vai. Então, interessante de mostrar o equipamento, quando está com o descartável, se for mover tanto o alfa como o beta, ele fica de forma isocêntrica. Eu vou fazer aqui. Beta também. Ele vai com o mesmo alvo, porém fugindo das estruturas que ele não quer passar, né, no cérebro. Então, primeiro, cirurgia guiada. Segundo, a biópsia. A biópsia tem essa marcação. Vocês conseguem ver a marcação azul. E essa marcação indica que está aberto a janela. Então, para começar, fecha a janela, introduz o descartável, alinha de novo, né? Aqui a marcação
Tem a possibilidade de usar o extensor ou não, por ergonomia, ou pode conectar direto aqui a seringa. Fez ali a pressão negativa, fecha a janela e retira ali o descartável, vai estar com remoção de tecido. Terceiro, implantador de DBS. Então, usa ali o corpo guia. Coloca a bandeirinha. Tira o mandril. Vira aqui. Vem com o eletrodo, né? E aí, interessante que dá para ver ali, para visualizar na escopia, se está centralizado no alvo. Então, esse é o alvo que vai ter que estar centralizado o eletrodo. E fica meio difícil de controlar, mas só para ter uma ideia. Levanta a bandeirinha. No kit de DBS, esse parafuso vem com um top também. Então, fecharei ali o top, né? Para não ter problema de sair do alvo. Vem com os bercinhos para fazer a estimulação. Então, tanto se for fazer Boston ou Abbott, usa esse. Se for fazer Medtronic, usa esse. Então, essa parte que eu uso descartável. Deixa o eletrodo, tira o kit. E por último, ablação cerebral. E aí vai escolher o tamanho de ponta ativa que o doutor quiser. E aí vai usar o nosso gerador de radiofrequência, que a gente vai fazer aqui uma simulação do tamanho das lesões na clara de ovo. Vou só mudar aqui, reposicionar a câmera. Certinho, posso dar start. Então, assim, a programação que a gente deixou 80 graus, 60 segundos, mais o médico, da preferência do médico, né? Vou dar o start nas duas. E aí vamos ver aí a parte da lesão. Aquecendo. Já está bem. Começou. Então, vocês estão conseguindo visualizar. Esse é uma ponta ativa de 4. E esse é uma ponta ativa de 10. Dá para ver bem diferente, né? Eu acho que já dá para terminar, né? Então, vou me reposicionar aqui no computador, só um minutinho. E aí, voltando,
Parte final, dúvidas? Como foi falado no início, né, a gente deixa aí o final do webinar para a parte de dúvidas. Então, pode, se precisar, pode colocar pelo chat, mas também pode ligar aí o microfone Oi, e Milton. falar. Oi, Oi, Milton, Kelly, tudo bom? tudo bem? Então, esse teu último slide aí dos eletrodos de ponta ativa, certo? Esses Sim, eletrodos, ele faz a ablação? Isso que eu não isso. entendi muito bem. Eu já fiz DBS no passado, aí o eletrodo, eu fiz Abbott no passado, e aí Uhum. o eletrodo vinha da Abbott, mas que ficava dentro do paciente e tinha a ponta ativa. E, então, conceitos diferentes. O eletrodo de DBS, ele não faz lesão, ele faz uma Uhum, neuromodulação, isso. mas esse ele faz a lesão mesmo. Tá. Aí, como eu entrei um pouquinho depois do início, e serve para quê? Ele faz Eu não também consigo. Fala. ele é semelhante ao DBS, as patologias para tratar praticamente as mesmas, né? Uhum, sim. Para distúrbio de movimento, mal de Parkinson, tremor essencial, distonia, para algumas dores crônicas e também para o distúrbio comportamental. Ah, tá. É, Então, esse kit aí de esterotaxia, mais os eletrodos, é para fazer apenas o procedimento, aí vai lá, faz a ablação no espaço que o cirurgião quer e pronto. Não é sim, colocado nenhum implante, nem nada. É isso? não, isso mesmo. E é Ah, tá, interessante até entendi. perguntar da ablação cerebral, que a gente tem notado aí, desde 2023, uma crescente. Teve um congresso internacional na Espanha, se falou bastante de ablação cerebral. Teve um congresso ano passado, no início do ano, em Floripa também, que falou bastante. E a gente participou de um curso, que é a Steam Brain, que tem um módulo só de ablação cerebral. Então, a gente está vendo Entendi. essa crescente de também a eficácia, né, desse tratamento também. Entendi. Tá. Entendi a diferença, então. Mas Eu, tem alguma diferença, assim, para paciente? Porque o mecanismo é o mesmo. Ele serve para Parkinson, para é, distonia, para dor. isso. É que assim, Mas, o DBS, você tem a opção de ir ajustando, né? isso. A ablação cerebral, não. Tem que ser bem, fazer certinho, né? Mas é o que acontece? Alguns médicos falam que quando é um paciente refratário dessas outras terapias, ou que é um paciente que mora muito longe, em interiores, né, Tá. Brasil, para ter que ficar ajustando o DBS, né? Aí eles fazem uma ablação cerebral, que aí o paciente não precisa ficar se deslocando, né, para fazer os Ah, tá. ajustes. Entendi. Então, seria basicamente isso. Paciente que a gente não consegue fazer o controle mensal, ou um Isso. paciente que tenha como é que fala? É, Refratário, né, que não teve melhora com sim, tá, entendi. Mesmo algumas com... dores também, algumas dores crônicas, tem alguns neurocirurgiões que preferem ablação cerebral também. Então, é muito da do técnica do cirurgião. médico também, do neurocirurgião. Isso. Entendi. Tá, tá bom. Era essa a dúvida. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? É, Instagram? eu queria tirar uma dúvida. Sim. Quando você falou ali em relação à programação, né? Que normalmente Uhum. vocês utilizam 80 graus, 60 segundos. Uhum. Tem um limite máximo e um mínimo para eu chegar tanto na quantidade de segundos ali, De te-
Não, vai muito da escolha do médico, assim, já vi o Dr. José Oswaldo fazendo com 60 graus só, 1 minuto, mas já fiz eu participei de um no Sul, que ele fez 2 lesões, a ponta era de tamanho 4 e ele usou 80 graus, 60 segundos, fez 2 lesões. Então, assim, fica entre 60 e 80 graus, né? Tempo assim, eles não ficam muito tempo também, não. Fica de 1 minuto, 1 minuto e meio. Mas, por exemplo, é porque eu já fiz outro tipo de ablação, em uma mesma lesão, você vai fazer apenas um ciclo, ou pode acontecer de o médico Sim, querer fazer mais de um ciclo nessa lesão? não. Normalmente faz um ciclo só. E aí Tá, reposiciona e faz mais um. faz mais um. Aham. Quando vai fazer 2 vezes, no caso, ele fez uma, reposicionou e faz mais uma para aumentar ali o tamanho, né, da lesão. Mas aí quando você fala que ele faz outra, ele vai mudar aonde aquele eletrodo está introduzido? Ele vai para outra Isso, lesão? Ah, isso. tá. Entendi. Normalmente ele profundidade ou, né, ou ele sobe um pouquinho ou ele desce um pouquinho o eletrodo e faz mais uma. Uhum. E eu preciso de sempre ter uma pessoa, porque tem a parte do arco, né? Eu preciso ter Sim, uma pessoa para fazer o planejamento, ou, por exemplo, o médico mesmo sem ter uma pessoa ali que o software consegue fazer. normalmente tem que ter um técnico, Tem que ter o que ele técnico, faz né? ali a fusão Faz a das fusão. imagens, né? Aham. Isso aí. Normalmente vai um técnico. Não, então tá, era essa a minha dúvida. Que ele aí. A Amanda da Steel perguntou: quando é utilizada a régua grande, o ralo tem que ser grande também, ou é possível usar o menor junto com a régua grande? O aro? Deve ser o aro. O aro a gente só tem um tamanho de aro, né? Não sei se eu não sei se entendi direito a pergunta. O aro a gente tem o mesmo tamanho, né? E aí ele pode ter a opção da régua curta à régua longa, né? O que às vezes o pessoal usa é o da barra Z, né? Tanto o suporte como a barra Z, quando eles vão fazer downward, o alvo é para baixo, eles usam o curto. E quando é upward, eles usam o longo, curto, né? Não, na verdade, oi. Na Oi? verdade, a minha dúvida é porque eu até perguntei pro meu gestor que eu não lembrava o nome. São aqueles que têm um círculo no meio, parece uma régua também. Isso, Tem o a curto barra e tem o Z. comprido. A Isso, barra Z, né? Então, isso. é isso. Usa o curto quando vai fazer normalmente, né? Downward, então quando o alvo é para baixo, né? E usa o longo quando é upward, quando é o alvo para cima. Mas tanto faz usar a régua curta ou a longa, nesse caso dá para usar, tá? Ah, sim, eu posso usar a O que régua tem longa ou a régua curta, independente do tamanho dos dois. isso. Aí o que vai mudar também é o suporte, né? O suporte longo do curto. Quando for a barra Z curta, tem que usar com suporte curto. Quando for a barra Z longa, usar com suporte longo. Tá bom, obrigada. Nada. Newton, Ah, eu oi. de novo. Qual que é a eficácia da radiofrequência para um paciente, por exemplo, que tem Parkinson? Porque a gente sabe que a neuromodulação, você vai ajustando, o paciente vai tendo as melhoras gradativamente. E a Aham. radiofrequência é instantânea? Sim, assim, ele vai escolher o alvo, né? Dependendo do alvo do cérebro, ele vai tratando o tremor, vai tratando, né, é, o que a patologia traz, né? Toda essa parte de rigidez, né? Então, Uhum. E dependendo do não alvo, eu preciso volta? fazer.
E não volta? Então, na verdade, o Parkinson fala que não tem cura, né? Mas ele vai ter Sim, uma melhora por um tempo, sim. entendi. Tá, isso aí que você acabou de mostrar para a menina que fez a última pergunta. Você falou Aham. de up e de. Como é que é o nome do outro? Qual que é a Tá. diferença disso? Então, o upward é quando o alvo é para cima. Então, Ah, para cima tá. do aro, né? Então, o alvo que o médico vai fazer é aqui, para cima do aro, ele vai usar e montar upward. Se ele Tá, for fazer para baixo do, do aro, ele vai usar downward, tá. para posicionar. E o ideal é que o alvo que ele vai usar tenha pelo menos 3 centímetros para longe do aro, né? Para não ter artefatos ali na tomografia. E outro detalhe que eu acho que eu acabei esquecendo de falar, a gente tem 2 tubos milimetrados de tamanho diferente, que tem algumas marcas que não tem, porque o nosso não é a mesma medida. Então, a lateral é mais comprida do que o anteroposterior. Então, precisa desses tubos diferentes, Uhum. né? Os tubos de quando for montar lateralmente e quando for montar posterior ou anterior. Hilton, bom Oi, dia, bom dia, tudo certinho? tudo certinho. Deixa eu te fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte: diferente da ablação, a biópsia cerebral eu não preciso de um técnico, sim ou não? Se eu for fazer Sim, somente uma biópsia. se o médico souber, ele consegue fazer até cálculo manual, né? É, porque geralmente aqui a equipe que a gente trabalha fazendo esse tipo de procedimento de biópsia, eles fazem Aham, manual. Por isso que eu estou te perguntando se isso. precisa ter um técnico de fato. Não, se o médico souber fazer cálculo manual, não precisa. Tá. E a outra pergunta é Mas, a seguinte, é, sobre a... Perdão, pode falar. não, só é porque aí ele não precisa do software para fazer a fusão das imagens, ele consegue fazer com as imagens, ele consegue calcular, né? O, o eixo, é, o eixo Z, o Y e o X. Que aí ele faz Geralmente eles fazem uma tomo, o paciente, eles fazem esse cálculo isso, manual na tomo. isso, isso mesmo. E a outra pergunta é o seguinte, sobre a ablação. Eu tenho um quantitativo para poder fazer, por exemplo, digamos que ele. Desculpa se a minha pergunta for meio sem noção, é porque no Não, DBS eu estou um pouco ainda caminhando. Então, digamos aham. assim, ele vai lá e faz o procedimento da ablação. Se ele, depois de um tempo, se ele vê que ele precisa dar uma melhorada, ele retorna e faz de novo ou não? O procedimento que faz unicamente naquele local e depois eu não posso manipular de novo. Se ele for fazer novamente, provavelmente ele vai pegar um próximo, né? Não no mesmo alvo, né? Aham. Que aí ele pega uma outra parte do cérebro que ele achou que não ficou bom e dá para fazer sim. E não tenho quantidade. Eu posso ir acertando à Não, medida do que eu vejo que a patologia não melhorou ou não. eu não sei se tem algum. Eu posso até depois pesquisar se tem algum estudo de quantidade, assim, de refazer. Eu, pelo menos, não li nenhum que. E aí eu não posso nem dar certeza, né, de quantas vezes pode refazer a ablação cerebral. Tá, joia, obrigada. Tá bom? Nada. Foi até por isso que eu te perguntei aquela hora se teria essa quantidade, porque eu já fiz Aham. ablação de radiofrequência, mas era para lesão de fígado, então assim, a gente poderia reposicionar, né? Ah, não no mesmo ato. Eu tinha entendido que era no mesmo ato cirúrgico. Aham. Posteriormente, no caso, seria. Porque no mesmo ato cirúrgico eles fazem o reposicionamento em mais alvo e faz a lesão. Agora, Não, aí, eu perguntei posteriormente mesmo. Se, por exemplo, ele posterior, fez. esse eu não tenho essa certeza mesmo. Teria que pesquisar aqui se tem algum estudo científico
que afirma isso, né? Aquele 80 graus que você falou ali, se eu consigo elevar ele um pouco mais, mas eu só estou te perguntando assim, porque eu também não entendo, né? Porque tem alguns tipos de ablação que a gente tem um Uhum. limite, porque senão a gente pode acontecer de... Necrosar ali, né? De Isso carbonizar, daí. né? Carbonizar. Carbonizar, isso daí. Aham. Isso. Então, o nosso chega até só 100, né? Ah, 100 tá. graus, mas normalmente a gente indica de não colocar, De não aumentar muito, né? de Aham. não aumentar muito, deixar até 80 graus mais ou menos, e o gerador tenta manter essa temperatura aí. Porque a que eu fazia, a gente também tinha que manter uma temperatura, não poderia deixar aumentar para não correr risco de carbonizar o tecido. Isso mesmo. Newton, eita, que Oi! hoje eu tô que tô. Levando em consideração que normalmente os pacientes que fazem esse tipo de procedimento são pacientes mais Idoso. idosos, né? Aham. Então, assim, entrar para uma sala cirúrgica, porque faz uma trepanação, não faz? Faz uma Ent- trepanação. Aí, assim, induz o paciente, anestesia, faz uma trepanação, já é um paciente idoso. Não fica um risco cirúrgico? Faz uma vez, aí daqui 3, 4 anos faz de novo. Aí o paciente vai estar mais idoso ainda. Sim. Risco sempre tem. Até no DBS, eu vi uma discussão uma vez em cirurgia que ele teve que reposicionar o DBS, né? Que não ficou Uhum. bem posicionado, ele preferiu fazer uma nova cirurgia e reposicionar. O risco sempre tem, ainda mais com o Sim. idoso, né? Uhum. Mas Entendi. pode acontecer de ter que mexer mesmo, não tem jeito. Tá, tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguém? Não teve mais nada no chat, não, né? Pessoal, vou passar aqui. Esse é o meu contato. Se quiserem aí salvar o meu contato, precisar de alguma coisa, estou à disposição. Né? Se tiver surgir dúvida posterior, então tem essa possibilidade. E lembrando, não sei se todos trabalham com radiofrequência de tratamento da dor, e o nosso próximo Biclass é dia 25 de setembro. A gente vai falar de radiofrequência de tratamento da dor, mas da opção de fazer bipolar. Então, a gente já está preparando aí para dia 25 de setembro. Se alguém quiser se inscrever, depois o pessoal vai divulgar. Newton, tem como você mandar esse material para a gente apresentar para o cirurgião? Sim, eu acho que. Não sei se você está no grupo do WhatsApp. O Tô. pessoal, acho que do marketing, acho que vai passar, vai mandar no grupo, Tá bom. tá bom? Falar com a Aí a Andressa, gente... então. Ótimo. Newton, só para reforçar aí, acho que você deixou bem claro que a ablação ela é uma opção aí que pode ser utilizado em casos em que não é autorizado o DBS, né? Então acho que só para reforçar também que é um procedimento mais acessível, né, em relação a custo pro distribuidor. Isso é bem legal ter falado, Rachid. E até para licitação, então, a gente tem aqui algumas licitações que é de ablação cerebral, até por conta do custo mesmo. Bem colocado. Mais alguém? E dá para encerrar, né? E aí, precisando, tá no grupo do WhatsApp ou com o meu contato, a gente vai conversando. Beleza, valeu, Newton. Obrigado a todos aí pela participação. Valeu, bom dia. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Um Obrigada, abraço. bom dia. Valeu, Abraço. Rachid. Obrigada, bom dia. A gente se fala. Tchau, tchau.
Valeu, Claudio, obrigado, um abraço. A gente conseguiu, né?